aqui para vocês também. Tá tudo certinho. Nós paramos no verso 50, né? E a gente vai falar então dessa realidade de como isso se dará, porque esse corpo, essa natureza corrupta, né, essa realidade, isso aqui não vai poder ter contato, né? Porque a eternidade, ela é o contato com o próprio Deus, com a natureza plena de Deus, com a santidade plena de Deus, com o poder pleno de Deus. Então, literalmente, nós teremos, né, um encontro com Deus face a face. Nós o veremos como Ele é. Nós teremos o contato com a sua santidade plena, que não pode, de maneira alguma, ter contato com aquilo que é pecado, tá certo? Então, o que acontece? Por que Deus consegue ter relacionamento conosco hoje, né? Pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em nós. Porque sobre nós está o sangue de Cristo, que possibilita, mesmo nós sendo pecadores, termos esta comunhão com Deus, e mesmo assim a gente sabe de tantas dificuldades para que isso aconteça, né? Tantas limitações, enfim. Mas na eternidade não, isso tudo será completo, pleno, né? A redenção do corpo, ela será plena. Nós fomos remidos dos nossos pecados, mas seremos redimidos em toda a nossa natureza na eternidade. Então, como se dará isso, essa transformação? Bom, estamos todos aqui, ó, vivos da Silva, né? E aí Jesus vem agora. Então, isso será repentinamente, não dará tempo de maneira alguma para que a gente pense alguma coisa. Isso dará, como a Bíblia diz, a gente vai ler aqui, num abrir e fechar de olhos, tá? Uma piscada, né? Então, uma piscadinha assim, ó. Piscadinha de olho, isso vai acontecer. Estou vendo aqui, ó, vocês que já aconteceu um monte de arrebatamento, que já piscaram, sim, um monte de vezes. Então, é muito rápido, né? E Paulo vai usar aqui, então, ó, verso 51, vamos acompanhar? Pronto, voltou o menino. O menino agora resolveu voltar do pátio, vai entrar aqui, ó, abrindo a porta, aí todo mundo da classe olha para ele, aí o professor para a aula e fica olhando assim, Gersinho, tá voltando aqui o pastor Gerson. Pronto, alimentado, já olha a cara dele de inocente, ó. Vamos lá. Agora sim, né, Gerson? Você nem falou, você nem ouviu o que eu falei de você aqui nos bastidores. Graças a Deus, varão. Não. Verso 51. Vamos acompanhar aí. Acho que demorou hoje. Foi, tá vendo só? Verso 51, do capítulo 15 de 1 Coríntios. Eis que vos digo um mistério. Então Paulo vai falar, isso aqui é algo misterioso, né? Que é o arrebatamento. Na verdade, nem todos dormiremos. Então Paulo estava considerando, nem todos vão passar pela morte, tá certo? Isso vai acontecer na vida de muitos enquanto estiverem vivos, né? Então nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha só, nem todos vão morrer, mas os mortos, eu digo biologicamente falando, e os vivos passarão pela mesma transformação. Veja que coisa curiosa. No momento, essa palavra no momento, na língua original aqui no grego, é átomos. Átomos, a menor partícula, né, que nós temos da matéria. Átomos, embora a gente sabe que o átomo depois foi dividido em prótons, nêutrons e elétrons, né? Mas aqui a palavra átomo quer dizer algo indivisível, né? Algo que é a menor partícula da matéria, quer dizer, algo muito rápido, tá? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, olha só, incorruptíveis, e nós seremos transformados. É interessante que Paulo está falando numa perspectiva de que ele estaria vivo, né? Ele diz assim, os mortos, eles vão ser, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Então ele fala nessa perspectiva, Paulo tinha essa esperança, ele vivia dessa forma, né? Esperando Cristo a qualquer momento da sua vida. Então é bem interessante o que ele passa para nós aqui, né? De como nós devemos viver, sempre almejando, sempre tendo essa perspectiva e expectativa de que Jesus nos busque a qualquer momento da nossa vida, amados, a qualquer momento. Né? Antes de realizarmos alguma coisa, ou num dia que a gente julga ser melhor, porque hoje talvez não seria um dia bom, né? Então assim, a qualquer momento nós precisamos almejar, ter essa perspectiva e expectativa. Verso 53, porque convém que isso que é corruptível, então ele vai falar desse corpo, dessa natureza, se revista da incorruptibilidade, e de que isso que é mortal se revista da imortalidade. Veja só
o que ele coloca aqui. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Olha que coisa interessante, né? Ele diz que é como fosse a morte tragada, né? Absorvida, chupada, engolida essa morte, engolida essa natureza. E agora nós seríamos absorvidos pela vida, chupados pela vida. Veja que coisa interessante, né? Verso 55. Aí ele vai falar: onde está a morte? O teu aguilhão, né? Ou seja, aquele ferro que marcava o boi. Onde está o inferno? A tua vitória. Cadê agora a consequência do pecado nos destruindo? Porque tudo isso agora já não existe mais, né? A glória de Deus, a plenitude do sacrifício de Cristo já nos alcançou de uma maneira plena. E aí a morte já não tem mais nenhum efeito sobre a minha vida, nem limitações físicas, nem o próprio esvaimento biológico da vida, do fôlego de vida. Isso já será coisa passada, porque agora eu estarei absorvido pela vida pura, a vida plena, a vida eterna, né? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim, uma palavra de ânimo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É interessante que Paulo aqui, ele vai detalhando, vai falando toda a realidade, como isso se dará, e ele então fala: irmãos, olha só, é isso que vai acontecer na nossa vida. Já está, né, por Deus, determinado todo esse processo de resgate. Então, mais cedo ou mais tarde, na vida ou na morte, em qualquer momento, nós já temos a garantia que seremos levados por Deus e para Deus, independente dessa realidade que ainda se mostra muito difícil por todas essas questões físicas, angústias psicológicas, né? Limitações biológicas, embates que nós temos neste ambiente. Tudo isso sumirá, acabará, deixará de existir, e nós de fato seremos por Deus resgatados completamente. Não só os pecados, mas todo o nosso ser, toda essa realidade, ela será transformada num nível de plenitude, de glória, né? De infinitude de vida, de densidade de glória e de santidade, que vai nos absorver de tal maneira que nós viveremos com o próprio Deus, em contato com a sua santidade, e não sofreremos mais nenhuma punição por isso, porque o pecado já não existirá em nenhuma dimensão afetando o meu eu, nem na área psicológica, nem na área física, nem na área espiritual, que a gente chama, que é essa realidade, esse contato que nós temos de Deus. Tudo será pleno, tudo será perfeito, não é, irmãos? Então a gente percebe aqui que a ressurreição, ela tem uma mensagem de esperança, ela tem uma mensagem de garantia de Deus, que de fato isso vai acontecer, e vai mesmo, mais cedo ou mais tarde. A gente não pode cair nessa, já aproveitando o momento aqui, né? Hoje é dia 29. Acho que é amanhã, né? Essas bobagens que aparecem, né? Data aí que o dia 30 vai acontecer alguma coisa. É dia 30, né, irmãos? Dia 30 vai acontecer alguma coisa, e o mundo vai acabar, e o anticristo vai se revelar, e vai acontecer. Não é por aí que a gente lida, né? Com a nossa vida. Então eu estou cansado de ver, né, dessas besteiras. É muito difícil as pessoas ainda vêm com essas conversas, né? Não, então, e após, como diz na minha terra, e após? Então, assim, irmãos, essas realidades, elas na verdade, é para o momento todo, né? E nós não vivemos nessa ansiedade, nessa angústia, nessa preocupação. Ora, se de fato isso acontecer amanhã, eu, como discípulo de Cristo, eu no entendimento que foi alcançado pela graça, isso não me atemoriza, isso não me desespera, né, irmãos? Eu tenho uma garantia de que Deus, Ele levará a cabo aquilo que Ele iniciou na minha vida. Ele é o autor e é o consumador da minha fé e de todo o processo de salvação. E a gente não vive nesse sensacionalismo
tá certo? A gente entende a escatologia com outras perspectivas, com outro prisma, né? A gente entende a escatologia como de fato Deus conduzindo todas as coisas. E eu não vivo nesse sensacionalismo, nessa teologia mística, de crendice, né? De charlatões, de gente que aproveita esses momentos para estar aterrorizando algumas pessoas, tá certo? Esses profetas do caos, né, que a gente chama, esses falsos profetas. Um Deus de terror, né? Nosso Deus não é de amor, é de terror, né? Exato, então a gente... do que vale, alguém comentou aí em algum post aí que eu li hoje, do que vale profetizar morte no meio das mortes? Eu quero ver profetizar vida, como fez o Ezequiel lá no meio da morte, né? Então dizer que vai acontecer um monte de catástrofe. Agora sim, irmãos, isso serve para nós, para medirmos, né, o compromisso desses tais que proferem essas bobagens, porque assim, é fato, ele falou, não se cumpriu, datou, considera falso profeta, descredibiliza todo e qualquer que veio com essas mensagens aí. Então a Bíblia até, né, ela nos fala, olha, falou em nome de Cristo, falou em nome de Deus, disse que ia se cumprir tal coisa, se não se cumprir, considera um falso profeta, já tem a característica de uma pessoa que não fala dirigida por Deus, guiada por Deus, nem muito menos, né, de fato, guiada, né, usada por Deus. Então, já está facinho. Amanhã, se não acontecer, se acontecer, eu estou na eternidade, não estou nem aí. Mas se não acontecer, que eu acredito que não irá acontecer, né? Porque Deus não trabalha por essas vias, tá certo? A gente conhece minimamente Deus e a sua palavra para entender que não é bem por aí que Deus se comunica conosco, né? Que pretende, inclusive, trazer pessoas à realidade e trazer ao reconhecimento de quem Ele é. Não é bem por aí. Não são esses profetas do caos. Não é na ameaça. Não é a voz do Espírito Santo, essas vozes, são vozes de falsos profetas, homens loucos, gente desequilibrada, gente sem mínimo de coerência bíblica, gente que eu falo sem medo de errar e de pecar, né, contra Deus, que são pessoas que são anticristo, contra Cristo, quer dizer, a sua palavra, gente que não expressa o Evangelho, só prejudica o Evangelho, só ridiculariza o Evangelho, só coloca um rótulo, né, nos evangélicos de gente doida, desequilibrada, bitolada, ignorante, alienada e um bocado de coisa aí. Então só prejudica o Evangelho essas pessoas, né? Mas o que eu quero arrematar aqui é que nós precisamos viver nessa perspectiva, com essa mensagem de esperança de que Jesus a qualquer momento virá, tá? Sem aviso prévio, porque a Bíblia já é o aviso prévio. O que estamos lendo aqui, os textos que nós lemos, já é de Deus um alerta para nós, que os últimos tempos terá tal e tal característica, que nos últimos tempos os seres humanos viverão de tal forma, que nos últimos tempos a religiosidade estará assim, assim, assado. Foi o que eu tentei passar para vocês até aqui, né? Sem sensacionalismo, sem tentar pegar algumas questões até, eu não digo histórica, né? Mas questões que aconteceram, né, pontualmente na história, como se fossem parâmetros ou referência. Não, amados. Eu acho que quando a gente lida com a escatologia, a gente precisa ser o mais bíblico possível, né? O mais simples possível, e as coisas de fato são muito simples. Deus é um Deus que fala conosco de uma maneira muito clara, não é no sentido misterioso, umas coisas ocultas, incerta, né? Porque são essas profecias do óbvio, profecias meio obscuras. Quando Deus fala, é claro. Quando a palavra de Deus vem falando conosco, é claríssimo, irmãos. Não há mistério, não é para meia dúzia de iluminados, não é para acadêmicos. Deus fala com o seu povo, para que o seu povo entenda, através da sua palavra, né? Que aqueles que tiverem de fato apoiados na palavra de Deus, e tem ela como por suficiente, porque nenhuma profecia pode, a mensagem que for, ela pode contrariar aquilo que Deus já disse na sua palavra. Eu, André, não preciso de profeta para me alertar a respeito de nada do futuro, porque Deus já me falou de tudo, irmãos. Está na Bíblia, não a mim, André, mas a todos nós, discípulos de Cristo, que damos o valor, né, na palavra de Deus como sendo de fato a profecia perfeita, que não está sujeita a erro. E é só a gente estudar direitinho aqui que a gente vai ver que o negócio está encaminhando aí para o final dos tempos, mas não nesse, meu Deus, e agora? Não, amados.
bora tranquilo, sereno, né? Louvando a Deus e vivendo a nossa vida diante de Deus. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.